Oi, gente, nós estamos aqui com o nosso primeiro Fora da Sala, estreando, né? E coincidentemente no dia 24, da gente falar de masculinidades. Né? Não foi proposital, contudo, aconteceu dessa forma. O podcast Fora da Sala ele tem como intuito trabalhar os temas transversais do Enem. Então, o Enem tem uma diversidade de temas que não são tratados diretamente em sala de aula e a gente trabalha de forma transversal aqui, de uma forma leve, divertida e contextualizada no que vem acontecendo no nosso dia a dia. A equipe que vai estar fazendo isso aqui funcionar com vocês sou eu, professor Marcelo, de Ciências Biológicas, professor Tiago, de História, a professora Cirlei, que está por trás das câmeras, e hoje nós temos 2 convidados. Bom, hoje com a gente aqui nós temos o professor Léo Passos, professor de Sociologia da escola, e nossa querida professora de História e também especialista em Educação Científica da Rede, professora Fabiane Lima. Só queria deixar que essas 2 pessoas contribuíram muito para o meu amadurecimento enquanto ser humano. A gente vai amadurecendo na vida. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre identidades masculinas. E por que esse tema? Né? Surgiram alguns temas em redes sociais e na mídia que falam sobre a masculinidade, de que forma essa masculinidade se constrói na sociedade. E, por último, um dos últimos acontecimentos que teve muita relevância social foi a expulsão de 2 participantes de um reality show de uma emissora brasileira e que se discutia muito o que é que tem, né? O quão normal seria aquilo que eles tinham feito de passar a mão na bunda de uma garota, de assediar com um pouco mais de força. E aí a gente começa a discutir essas masculinidades, essas identidades masculinas. E aí, gente, como é que isso funciona? Minha cabeça ainda está no carnaval, eu ainda estou nas muquiranas. Que também é um grande problema, sim, né, Fafá? Quando a gente fala de cultura de violência. Você sabe que teve uma vez eu discutindo com um amigo e que ele falou assim, a primeira vez que foi preso um homem por assediar uma mulher no carnaval, acho que foi em 2017. E eu comemorei e ele falou assim, velho, mas é cultura. Sim. A gente vai acabar com uma cultura que as pessoas pagam para vir para cá, para vivenciar essa cultura. Uhum. O que eu acho interessante por ser cultura, fica tudo muito naturalizado, né? Embora não seja natural. Mas eu lembro que nessa época, o Jornal da Manhã fez uma enquete, que eu não lembro exatamente como estava, mas era assim, você acha que o beijo forçado deve ser proibido? Sim. Como assim um beijo forçado deve ser proibido? Só para entender a cabeça do seu amigo, né? Quando eu digo assim, as muquiranas, né? Porque historicamente existe ali uma prática de violência, né, que é perpetuada, que é, enfim, legitimada, validada, e que a gente fica, muitas vezes, na dúvida, né? Pensando assim, poxa, será que é só uma brincadeira, mas no carnaval não vale tudo? E me faz pensar muito, quando você traz a questão da expulsão, né, dos participantes do reality, me faz pensar muito assim, sobre como a gente trabalha, historicamente, a partir de uma relação de poder sobre o corpo do outro, né? Então, necessariamente existe aí um desejo, né? Porque, enfim, todos nós desejamos e o desejo é algo que, enfim, deve ser, inclusive, alimentado, né? Porque ele mobiliza a gente, né? Ele tira a gente do lugar. Entretanto, né, quando a gente pensa na questão da masculinidade, de como essa masculinidade ela é construída, a gente olha para ela como necessariamente um desejo que precisa ser consolidado, que precisa acontecer e que esse acontecer pode ser, inclusive, através da violência. Eu sempre, conversando com os estudantes assim, há algum tempo, eu lembro que quando eu falava, né, sobre essas microviolências, que a gente tem uma certa passabilidade, né, em relação a elas, eu sempre perguntava entre os meninos, assim, na sala, quem nunca, né, para as meninas particularmente, quem nunca tomou uma imprensada no corredor, né, quem nunca foi colocado ali, né, contra uma parede e um grupo de meninos ou um menino fez uma rodinha, alguma coisa nesse sentido, para roubar um beijo, para dizer, né, para pegar no corpo e tudo mais. E eu convivi com isso, né? Já vivi situações, eu particularmente, né, Fabiane, como mulher e tudo mais, já vivenciei isso na escola, já vivi e vivenciei isso, né, assistindo, né, como professora e precisando, inclusive, intermediar isso. Então, e nós temos esse hábito de entender que aquilo ali é o hormônio, aquilo ali é um movimento que a gente pode fazer porque naturalizamos um comportamento que é um comportamento violento. Então, quando se dá esse basta, né, sobre assim, a expulsão e toda a discussão, né, a enquete do beijo roubado e tudo mais,
é porque existe aí um desconforto de um comportamento que foi sempre permitido, né? E sempre teve uma passabilidade sobre esse comportamento. Acho que, para começar, dá para a gente, né, discutir um pouco sobre essa ideia de propriedade, né, que a gente tem sobre o corpo da mulher, né, especificamente. E é uma permeabilidade, quem permite? Né? Porque é a pergunta que eu sempre me faço. Sim. Quem é que permite eu ter acesso ao seu corpo? Da onde é que surge isso? Como é que isso surge socialmente? Como é que essa construção ela aparece para a gente? Rapaz, isso aí é uma coisa muito complexa, que eu acho que, enfim, deve existir várias hipóteses, né, para que a gente chegue nesse ponto. Mas a fala de Fabi me lembrou uma coisa, né, essa questão, né, dos meninos tentar roubar um beijo, imprensar. Não tem como a gente não falar de cultura. Assim como seu amigo utilizou o termo cultura para justificar isso, eu vou usar o termo cultura para não justificar. Eu cresci vendo os meus tios na rua assediando mulheres, pegando pelo braço, pegando pelo cabelo, falando coisas até obscenas, né? Queria levar ela para fazer isso e aquilo, tal. E isso sempre fazendo uma performance na frente de outros homens. E era o que tinha que ser feito, né, na cabeça deles. Então, e as meninas se incomodavam, algumas simplesmente não falavam nada, algumas esbravejavam. Muito poucas tinham uma reação positiva a isso. Mas eu, enquanto uma criança estava vendo aquilo, eu estava entendendo que eu tinha que agir daquela maneira. Então, eu estava naturalizando aquilo e a consequência disso seria replicar. Então, um garoto que pratique um hábito como esse, ele vai ter dificuldade de entender que aquilo ali é uma coisa errada. Eu estava no carnaval agora, naquelas barreiras de acesso da polícia, e aí eu vi 2 homens conversando atrás de mim, né, e foi no centro, ou seja, uma zona mais popular. Aí falando aí, ó como ela tá, daqui a pouco vai reclamar se alguém mexer com ela. Aí outro, porque agora tudo é assédio. Tudo é assédio. Né? Agora eu não sei nem mais como chegar. Por quê? Porque o nosso olhar, ele é conformado conforme a nossa cultura. E a nossa cultura, né, sobretudo ocidental e tudo mais, ela tem uma lógica de tratar, de fato, essa questão de gênero, né? No caso, gênero mulher, gênero masculino, feminino, numa relação hierárquica de poder. Sim. E aí, por isso que eu falo que tem várias teses, várias possibilidades, mas assim, o que eu acho mais pertinente é justamente essa que vem lá dos nossos antepassados mesmo, porque tem registros históricos que haviam sociedades que não existia hierarquia. Era tudo muito nivelado, existia poligamia, seja ela poliandria, no caso que a mulher tinha vários homens, ou era tudo muito comunitário, e que em determinado momento começou a existir uma hierarquização, sobretudo baseada na questão da força. Ou seja, quando passou a ser necessário, por exemplo, caçar, fazer algumas atividades que anatomicamente a figura masculina tinha mais preeminência, né? Mais predisposição, então começou a se cristalizar a ideia que o homem ele tinha um poder sobre as mulheres e as crianças. Mais aí de 50 mil anos passando, então a gente vê várias sociedades se estruturando a partir dessa lógica. Então, quando eu sou socializado em uma cultura que acha que o homem ele pode dar vazão a esses desejos, que a mulher está ali para servir ele, e uma sociedade que está o tempo inteiro reforçando e cristalizando essas perspectivas, obviamente que eu vou enxergar tudo isso como natural. Sim. Então, quando alguém falar para mim que o cara só passou a mão na bunda da menina, o que é que tem? Ele não invadiu, não fez o ato sexual nem nada, isso é bobagem. Não é? Só que em nenhum momento essa pessoa se questionou se está tudo bem para quem teve o seu corpo invadido. Não é? E essa questão de é cultura, se é cultural, não é natural. E se é cultural e está afetando alguém de alguma maneira negativa ou que traz um mal-estar a alguém, a gente pode rever. Ou melhor, pode não, a gente deve rever. A gente tem uma discussão quando a sociologia e a biologia, né? Relação de amor e ódio. A treta histórica. Justamente. Você está puxando para história. E eu entendo que, biologicamente, a biologia e a medicina se construiu de uma forma preconceituosa e hierárquica de poder. Quando se falando de ciência, nós somos a base da ciência e tudo que vem atrás tem que seguir a gente. Coisa que a matemática já fez, que a filosofia já fez, etc. Só que a biologia e a medicina, elas foram extremamente cruéis quando a gente fala dessa relação de poder, levando em consideração gênero, sexualidade, sexo e por aí vai. E a gente ouve muito em sala de aula o aluno falar assim, professor, mas quando éramos animalizados, nós não era um homem e várias mulheres? Não era um macho alfa, como acontece em alguns
ambientes naturais, né? Então, existe uma tentativa de respaldar o que eu faço no fisiológico, né? O meu fisiológico comanda o meu corpo para isso, como se eu não tivesse um lobo frontal que foi desenvolvido e que me fizesse racionalizar sobre tudo aquilo que eu faço. Sim. Então, O existe telencéfalo está altamente desenvolvido, o polegar opositor. Justamente, que fizeram tudo modificar. E parece que existe uma defesa. Eu preciso defender aquilo que eu ainda faço, porque de alguma forma, não sei se isso me traz um conforto social. E ainda tem uma outra questão nisso, né, que eu estava ouvindo vocês falarem, e alguns comportamentos masculinos que são incentivados até nessa fase dos meninos é como se fosse uma legitimação da masculinidade. É como se o homem precisasse tomar certas atitudes para que ele fosse compreendido enquanto homem. Né? É a lógica dos papéis sociais. Isso. Né? Homem não chora. Isso. Homem não fala sobre seus sentimentos. O homem tem que ter virilidade, o homem tem que ser pegador, tem que fazer isso e acontecer. E aí ficam observando onde, às vezes, inclusive, alguns, entre eles mesmos, eles ficam se identificando, poxa, eu acho que fulano era gay, eu nunca vi ele fazendo tal coisa ou falando tal coisa com as meninas, porque, de fato, são comportamentos sociais que acabam servindo como uma legitimação, né? Eles interpretam como uma legitimação da masculinidade. E aí você trouxe um ponto agora da virilidade, que tem, né, um grande trabalho dos franceses, que é a história da virilidade, que eles falam que a masculinidade por si só não explica a dominação masculina, mas que a virilidade perpassa desde a pré-história até os dias atuais com suas consolidações e suas crises, porque sempre foi o que estava em pauta dentro do discurso masculino. Inclusive, Henrique VIII usava um chifre na cintura que simulava o pênis ereto para dispor para a sociedade inglesa o quão homem, né, no sentido que ele interpretava, ele era. Então, a gente ainda tem essas nuances ao longo da história, né, onde a virilidade, a masculinidade e essa dominação associada eram valorizadas e se modificavam ao longo do tempo, né, mas dentro do mesmo comportamento predatório e abusivo, e que volta e meia aparecem como uma forma de legitimar esse homem para a sociedade. Então, você vai ser homem se você agir assim. Se você não agir assim, as pessoas não vão ler você enquanto homem. E mais que isso, né? Não é só a questão da leitura. Há uma exigência, há uma cobrança para que você seja. Isso. E, subjetivamente, as pessoas vão moldar o seu comportamento para não ser ressaçado, não ter nenhuma sanção social. Exatamente. Então, assim, eu vou precisar adotar falas machistas, desqualificar, ter uma postura X com as meninas, porque senão eu posso ser rotulado como um gay. E ser gay tem um demérito. Isso, né? É o grande pecado para o homem, né? E, curiosamente, as ofensas, né, que são relacionadas ao gay, geralmente é comparando a mulher. Sim. Então, a mulherzinha, isso. Fresco e tal. Ou seja, mais do que nunca é um desprezo à condição feminina também, né? Sim. Que é sempre muito associado. Esse caso mesmo do Big Brother, quando as pessoas estavam questionando a expulsão, eles traziam outros episódios de violência que a produção não interviu, não eliminou os participantes e diminuindo aquilo. O cara só passou a mão na bunda. O cara de sapato, ele vai além, porque ele é lutador, ele utiliza a imobilização do jiu-jitsu para paralisar a menina. E o pessoal, não, mas não foi nada demais, houve outros momentos em que isso... Porque ainda há uma dificuldade da sociedade de ler essas atitudes enquanto uma violência também. Porque a gente vem tanto nessa normalização quanto nessa legitimação dessas atitudes, né? E o fato do relacionamento, ainda trouxeram o relacionamento do Guimê, o fato dele ser casado e a mulher estar fazendo uma campanha para ele, também em uma posição de não só ele não deveria ter feito aquilo, como a mulher dele não merecia aquilo que ele estava fazendo, né? Então sempre a gente tem esses pesos e contrapesos que as pessoas colocam para julgar as atitudes desses indivíduos. Com certeza. E vem cá, gente, existem vários tipos de masculinidades. Machos, falem aí, vá. Olha, eu assim, né? Óbvio que quando a gente fala de identidade, né? Então a gente está falando de masculinidades, a gente fala de identidade, né? De uma formação de uma identidade. E quando a gente constrói, pensa na identidade de um sujeito, existem inúmeros fatores que vão constituir aquilo, né? E a cultura, o fazer social, né? O se fazer em comunidade é um desses elementos. Então, quando o Léo traz, né, de que ele precisava preencher determinados requisitos, né? Porque é quase um checklist que a gente tem que preencher, né? Então, dentro dos papéis de gênero, assim, a mulher, né, ela precisa preencher um papel
e entendendo toda a dimensão diversa da categoria mulher, né? A gente não pode olhar para a mulher apenas como uma mulher cis e tudo mais, e da mesma forma o homem. E o homem também precisando preencher esse checklist. Eu acredito que essas performances, né? A forma como a gente se coloca, né? Como o nosso corpo ele se movimenta, ele se mobiliza, a forma como a gente se posiciona, tudo isso é uma grande performance. E a gente vai adequando, castrando, mobilizando essa performance conforme essa sociedade ela vai autorizando ou não, né? Então, como a família me autoriza a... Então, se vista direito, né? Fecha as pernas. Quantas vezes eu não ouvi o fecha as pernas em casa, né? E na escola, né? Da mesma maneira que é o ande direito, né? Se o menino está ali, né? Num comportamento, numa postura, numa performance mais afeminada, né? Como é entendido. Mas muito por conta do fato de que a gente entendeu que existem apenas duas grandes performances que precisam ser preenchidas. Então, tem a performance do masculino e tem a performance do masculino, do feminino. Então, essas duas performances, você não pode estar nem para um lado, né? Um pouco mais para o meio, por exemplo. Né? Então, isso nos desautoriza a existir. Né? Então, quando alguém diz, olha, mulherzinha, né? Olha, né? Viadinho, né? Na realidade, uma desautorização daquela pessoa existir. Né? Então, já é um grande problema nesse sentido. Quando a gente fala de masculinidades, eu acho que quando eu falo os machos falem, né? É no sentido de que vocês se mobilizem mesmo, porque existe, de fato, um movimento, né? Quando a gente fala de masculinidade, a gente está falando também de um despertar, né? Então, é muito mais recente se falar de masculinidade do que se falar de feminilidade, do que se falar de gênero, do que se falar de feminismo, por exemplo, né? Então, existe uma reação dos homens, né, e da categoria homem, né, de uma maneira muito, muito genérica, muito ampla, para que esses homens eles se mobilizem diante a tudo que está acontecendo. Óbvio que dentro dessas masculinidades você vai ter reações que são no sentido de não, de fato, esse tipo de comportamento ele não atende, né, ao que a gente entende de uma sociedade saudável, de uma sociedade interessante, de uma sociedade harmônica, né, justa, né, equânime. Então, a gente precisa se preocupar com isso. E existem outros movimentos que, na realidade, estão, né, do ponto de vista mais reativo, aquilo que se entendeu como conquista das mulheres. Uhum. Então, olha, assim, as mulheres estão trabalhando, as mulheres sempre trabalharam. Né? Então, assim, que mulheres a gente está falando, né? Quando a gente diz as mulheres agora estão trabalhando, né? Quando eu ouço, né, esse mês de março, sobretudo no ambiente de trabalho, né? A gente precisa falar sobre a escola, sobre como as profissões, né? Como a gente exerce, né, o nosso dia. E aí, no dia 8 de março, né? Cirlei está ali atrás das câmeras, quanto da gente ouve de fato, a mulher é um grande fardo, e poxa, parabéns, guerreiras. Guerreira. Pô, eu tô cansada, assim, né? Então, assim, por quê? Existe uma reação é quase assim uma desculpa coletiva, né? É como se tivesse um grupo de homens, né? Dizendo, olha, a gente entende, a gente pegou pesado, né? Há séculos, e agora a gente tá querendo se desculpar. Então, toma aqui uma flor, toma aqui alguma coisa que faça com que eu, né, seja entendido como, poxa, não fui eu, né? Uma coisa estrutural, né? Então, existem essas masculinidades que elas estão perpetuando por aí, né? Eu acho que mais tarde a gente vai falar de coisas mais violentas, né? Mas acho que para começar, e aí fiquem à vontade, meninas. Assim, eu queria fazer uma adendo nessa fala, Fabi, porque assim, conceitualmente, né, existem várias discussões sobre masculinidades, etc. Só que eu, por trabalhar no ambiente da educação, estar em sala de aula com adolescentes, eu sempre enxergo as questões muito na perspectiva geracional. Então, assim, eu consigo enxergar masculinidades no plural, nessa perspectiva, porque é nítido como o comportamento do homem, sobretudo o homem hétero, ele é muito discrepante, assim, sabe? O comportamento, sei lá, de uma população que tem em média aí 40 anos e dos meninos que têm 17 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu estava em sala foi em 2019 e eu vi 2 alunos héteros abraçados, um com a cabeça no colo do outro. E aí eu lembro que eu parei a aula e parabenizei eles por aquilo, porque para você ter uma postura como essa, que obviamente eles já tinham desconstrução ali, né, já não tinham medo de serem rotulados como gay ou qualquer outra coisa, é uma coisa disruptiva que você está indo contra, de certa forma, algo. Então, quando alguém está fazendo isso no ambiente, outros, né, eu já vi alunos héteros andando de mão dadas e não há o menor problema. Só que quando você compara na questão geracional, você percebe que ainda há uma resistência muito grande. E aí, essa mesma pessoa que te parabeniza, te chama de guerreira, que te dá uma rosa, ele vai praticar muitas vezes sem até perceber a violência simbólica que Bourdieu tanto naturalizou, tanto difundiu, na verdade.
ainda que eu reconheça, né, que a mulher tem o seu espaço, o seu lugar e tudo mais, mas eu vou adotar comportamentos que são machistas, que de alguma medida vai gerar um impacto, né, naquela mulher. Então, é muito comum, não sei, estou falando aqui uma situação hipotética, que de repente essa mesma pessoa que te parabenizou chega em casa, tem a sua esposa, seus filhos, né, tome o banho, pergunte se a comida está pronta e vá dormir e deixe lá a mulher se acabando, cuidando das crianças e tudo mais. Guerreira. Então, assim, poxa, ele tem consciência que a mulher é um fardo, é isso e aquilo, mas na sua prática, né? Isso eu estou falando de uma questão mais comum, não estou nem entrando numa questão mais pesada, como, por exemplo, numa questão sexual, né, da mulher de repente não está afim, não está disposta, e ele achar que ela tem uma obrigação ali. Então, tem coisas que são muito sutis, e eu sempre gosto desse conceito de violência simbólica de Bourdieu, porque a gente está muito habituado, a gente vive uma sociedade violenta, né? Só que uma sociedade violenta é muito mais centrada na questão física, na porrada, na agressão. Então, o que é um absurdo, e realmente é a violência feminina nessa perspectiva. Mas a violência cotidiana, que é praticada por, inclusive, homens que têm ciência, que condenam outros homens que batem suas mulheres, isso passa despercebido. Mas é isso que mantém as estruturas da sociedade com essa desigualdade de gênero. E aí, quando a gente entra em masculinidades, eu só consigo enxergar, na verdade eu enxergo mais nessa questão geracional, porque eu consigo enxergar vários arquétipos de masculinidades nessa perspectiva. E eu costumo dizer para os meus alunos que eu tenho muita esperança nessa geração, porque eu percebo mudanças muito sutis quando tange ao restante da população. Mas esses meninos, eles estão mais expostos, estão sendo mais cobrados. Se, por outro lado, existia aquela cobrança dos meus tios, né, na rua, induzindo a fazer uma série de coisas, mas também há cobranças, inclusive das mulheres nesses meios da galera mais jovem, que elas batem, não sei se seria pertinente falar isso, de batem mais de frente, mas assim, eu acho que elas se sentem mais à vontade para cobrar e exigir comportamentos que não são machistas desses meninos. Então, eu acho que as masculinidades acabam ficando muito diferentes quando a gente analisa na perspectiva geracional. Duas coisas em relação ao que você falou, né, sobre esse exemplo, né, hipotético que você trouxe, né, de esse homem num local do trabalho e num local em casa. Eu percebo também assim, um comportamento que, ora, num processo de subalternização, que é a linha tradicional que se comumente pratica, então dessa mulher num lugar inferior e de que, né, ela não vai acessar o lugar que eu estou, né? Ou então num processo dessa mulher intangível, dessa mulher que é a moça de mãe, né? Então, assim, desse lugar, dessa mulher que faz tudo e que eu, na qualidade, né, na característica de homem, eu entendo que essa mulher é a maior de todas, mas eu não entendo ou não, né, não me mobilizo a compreender que esse fardo, na realidade, poderia ser aliviado se eu estivesse na parceria, se eu estivesse nesse lugar de estabelecer aquela notícia, né? Rodrigo Hilbert ajuda a Fernanda Lima a cuidar dos filhos. Ou como se ele fosse um cara sensacional por fazer o que toda mulher que faz e que não levar em crédito. Ele não está ajudando ela. O cara cozinha. Ele está cuidando dos filhos dele. Que é dele também. Que é dele também. E essa Mas questão, isso é naturalizado, né? O nosso olhar para enxergar uma manchete dessa. E essa questão que você trouxe, assim, né, do afeto, é importante a gente compreender, assim, que quando a gente fala de masculinidade, ela vai, obviamente, sempre ser pensada no plural, porque a gente precisa pensar não só a dimensão da identidade do que é esse homem, né? Então, se é um homem cis, se é um homem trans, né? Que categoria, né, de gênero ele está inserido em termos de identidade. Pensar racialmente, pensar em termos de classe. Então, aquilo que forma e constrói a identidade de um homem preto de periferia não é a mesma coisa, não é a mesma forma de que um homem branco cis, né, de classe média. São muitas variáveis, né? Inclusive, até esses arquétipos, né? Assim, a virilidade, a ideia de brutalidade, né? Assim, o comportamento... Esse próprio reality show traz um pouco isso, né? Os reality shows trazem, na realidade, de modo geral, alguns exemplos, né, de como a gente tem se comportado, de como as identidades elas são construídas, né, dessa possibilidade do homem chorar, do homem expressar sentimento, de não expressar. Então, quando você traz, né, eu lembro, né, quem são os meninos, né, quando você trouxe esse exemplo dos meninos abraçados na sala, essa relação de afeto entre homens, não necessariamente sexual, não necessariamente no campo do desejo, né, afetivo sexual, é algo que, obviamente, tem sido cada vez mais comum, né, mas dentro de um processo que a gente vai precisar ser mais otimista para construir e alimentar e retroalimentar para que esse seja um comportamento mais regra do que exceção, né?
Entretanto, existe, por outro lado, né, dentro da mesma sala de aula, aqueles mesmos meninos, colegas, né, desses dois, que vai dizer, não, professor, é gay, né? Então, assim, existe uma relação de conflito que também é geracional, que também tem uma relação histórica, e também a gente precisa pensar na masculinidade dentro de uma dimensão mais ampla, né? Então, sempre interseccionalizando, sempre pensando essa questão de quem é esse homem, né? De onde ele vem também, né? E eu acho que também uma coisa no que vocês trazem são os referenciais masculinos que esses meninos possuem, né? Pensando no que Léo traz de geração. Quando eu conversei com o Marcelo sobre identidades masculinas, a gente pensando nos referenciais de masculinidade que esses meninos têm, o papel, a figura do pai, seja ela presente ou não, tem um impacto muito forte na formação desse masculino, né? Porque, na maioria das vezes, o homem que está ali dentro da casa daquele menino é o primeiro referencial do que ele vai entender enquanto um homem. Na demonstração do afeto, no trato com as mulheres, no trato com a família, no trabalho, na sociedade, por assim dizer. E hoje, como a gente vê que muitos dos nossos alunos, né, vocês trouxeram esse exemplo dos nossos alunos, vêm de famílias que não seguem o mesmo padrão, a gente também vê que essa ausência de padrão dentro das suas formações familiares levam também a comportamentos distintos com relação às suas interpretações masculinas. E esse novo referencial que eles vão buscar, né? Muitas vezes essa ausência, hoje com um espaço mais plural, ela tem sido suprida com a figura da internet, o grupo, a comunidade, ou o cara que ele vê como um exemplo de homem, ou um homem que ele mira ser e que muitas vezes pode estar em um lugar social distante, um cara que é rico, bem-sucedido dentro de um padrão, e ele olha para aquilo e começa a repetir certos comportamentos mirando no ideal daquele homem. Então, acho que também as masculinidades, elas estão nos lugares dos referenciais que muitas vezes os homens, né, nós homens e os meninos que estão chegando agora, buscam para poder adotar. E eu acho que esse papel familiar também é algo que a gente está sempre em uma constante discussão, porque esse mesmo homem do qual vocês falam, né, que está na família, que fala, que ajuda a mulher e que está ali presente dentro da casa, no dia 8 faz esse comentário, mas que no seu cotidiano é ausente, é muitas vezes também o pai. E é o pai que impacta diretamente na formação de um outro homem. A referência ou a ausência dela, né? Uma referência negativa ou um lugar vazio ali. Que muitas vezes esse indivíduo vai suprir de qualquer outra forma. E de uma maneira geracional, muitas vezes os meninos hoje se abrem mais ou, no outro extremo, se fecham mais por essa ausência desses referenciais também.